Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tenho comigo Pedro Frias, uma figura notável na espiritualidade e terapias alternativas em Portugal. Desde o seu despertar espiritual em 2003, Pedro tem dedicado a sua vida a ajudar outros a encontrar a sua verdadeira essência e missão de vida. Fundador da Academia Pedro Frias e criador do Spiritual Summit, o maior evento de espiritualidade do país, tem também um profundo envolvimento com a física quântica e as leis do universo. Olá, Pedro. Olá, obrigado. Muito obrigada por estares aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu fiz questão de convidar um homem para falar sobre espiritualidade, porque eu acho que ainda há um bocadinho aquela tendência a pensar estas coisas da espiritualidade é só para mulheres, ou é maioritariamente para mulheres. E por isso é que é tão importante para mim ter-te aqui, enquanto homem, a falar sobre este tema. Obrigado. Pedro, vamos começar pelo princípio. Certo. Tu pediste-me para eu ser disruptiva, para fazer perguntas disruptivas, portanto, assim, no decorrer desta entrevista poderão haver assim umas perguntas mais desafiantes, mas eu vou começar suavemente por te perguntar como é que se deu o teu despertar espiritual? Ok, então houve primeiro uma necessidade e uma vontade de procurar o porquê das coisas. E acho que isso acontece connosco em infância, né? Nós queremos saber o porquê de tudo. E para mim era importante perceber se aquilo que diziam na religião e quando falavam em Jesus e quando falavam da lei da atração, isso tem algum fundamento, tem ou não tem? E eu tenho uma mente um pouco até investigadora, sendo até uma antítese para a mente espiritual, mas eu gosto de saber as coisas a fundo. E depois comecei numa pesquisa que envolveu a procura no Reiki das energias e tudo isso, mais ou menos a partir do ano 1996, 97, 98, por aí fora. Depois, com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu descobri, com todas as experiências que eu fiz, incluindo deixar de comer carne, fazer detoxes, fazer retiros e tudo mais, tive depois uma privação pessoal, problemas pessoais, que me levaram a aplicar isso assim de forma mais profunda, e foi aí que se deu o verdadeiro awakening. E posso até resumir, assim como forma de introdução, uma frase que me ficou naquela altura, que foi, há uma frase de um livro que diz: tu pensas que estás desperto, voas, descobres tudo o que tens para descobrir, da espiritualidade é tudo tão bonito, mas depois cais no chão, e quando estás no chão caído é que percebes que estás verdadeiramente desperto. Portanto, o meu despertar foi quando eu bati no fundo bem no chão, e aí é que eu comecei uma vida de novo para a espiritualidade. Eu estou a adorar, estás a mencionar isso, porque a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, porque acho que há uma ideia um bocadinho de romantizar o despertar espiritual, mas para a montanha, é tudo muito bonito, mas na verdade há aspectos muito desafiantes do momento em que se dá um despertar, o despertar espiritual. Podes falar um bocadinho desses aspectos mais desafiantes e da tua própria experiência? Sim, nós chamamos de despertar espiritual àquela consciência que de um momento para o outro tu tens de que és um ser eterno, ou que estás ligado à tua divindade, ou que tens uma luz interna, ou que esta passagem na Terra não é só isto. Isso é o despertar, não é? De repente tu descobres que há mais qualquer coisa para descobrir em ti e no mundo e na espiritualidade e tudo mais. E a partir daí vem muita coisa que se pergunta, que é, quem será o meu guia? Qual será o meu signo? Será que as cartas funcionam? Não funcionam? E todas estas perguntas gerem uma procura muito grande de informação que às vezes pode ser perturbador. Porquê? Porque depois eu escondo-me nas práticas, nos rituais, nos dogmas, nas filosofias, e até vou experimentar filosofias orientais, ou vou experimentar ser vegan, ou vou experimentar tudo. Mas depois na prática chega ao ponto onde tu percebes, ok, tudo isto faz parte de eu procurar informação, mas a espiritualidade é um modo de viver, de dentro para fora, onde tu começas a perceber que o outro é igual a ti, e começa-se a reduzir à simplicidade de coisas básicas, de coisas simples na prática com o outro. E eu acho que, seja qual for a forma de despertar da pessoa, todos têm que chegar a esta conclusão, que é através do outro e do benefício ao outro que nós vamos verdadeiramente encontrar-nos e encontrar a nossa luz e o nosso coração. Sabes que tu estás a responder às minhas próximas perguntas. Ótimo, na pergunta anterior. Estou coordenado com o universo. Eu acho que deve estar aí com uma ligação qualquer. É o meu guia. Porque, não, eu ia te perguntar exatamente o que é que define uma espiritualidade saudável, mas acho que acabaste de dizer, porque tu foste educado, cresceste inserido em algum tipo de religião, ou tiveste, a tua família tinha alguma religião específica? Nem por isso. Havia aquela questão
católica, muito geral, nunca fui assim obrigado a ir à missa nem nada, mas depois eu fui escoteiro e como escoteiro era obrigado a ir à missa. Pá, e adorava aqueles rituais, mas confesso que eu olhava para eles assim, porquê é que eu estou a fazer isto? Cá está o tal porquê, não é? Que vinha, mas será que isto faz sentido? Não faz? E muito depressa me desliguei da ideia da espiritualidade religiosa e da ideia que nos tentavam passar naquela altura. E portanto não sinto que da parte da minha família tenha havido essa herança. E como não havia essa herança, penso que foi de uma forma até natural que eu depois fui à procura de desafiar essas heranças culturais e religiosas da sociedade, porque em casa não tinha essa pressão, não é? Acho que as pessoas que muitas vezes têm familiares muito religiosos têm mais dificuldade em quebrar isso e ir à procura de uma espiritualidade mais natural e portanto eu acho que não tive esse problema e acho que nesse aspecto foi bom. Eu andei numa escola católica, mas nunca me identifiquei muito com a religião. No entanto, eu respeito e cada vez mais... Aliás, olha, eu contei isto no Spiritual Summit, que fui palestrar no teu evento, e eu lembro, eu tive este ano um momento que eu estive na Fajã de Santo Cristo, nos Açores, e tem lá uma igreja pequenina. Eu não entrava numa igreja há anos. É assim, como hoje em dia o tipo de espiritualidade que eu pratico também é muito diferente e não tem nada a ver com ir a uma igreja ou fazer parte daquele ritual que eu respeito totalmente, mas eu lembro-me de entrar e ter uma sensação de espera, isto é um local sagrado, há aqui qualquer coisa neste local que me faz só estar no momento presente, sabes? Foi o que eu senti, que foi de repente, entrei naquela capela pequenina e sentei assim, há qualquer coisa aqui que me traz ao momento presente, sente-se aqui que isto é um lugar que as pessoas cuidam, que vêm aqui para, sei lá, fazer as suas preces, seja o que for. Mas, por exemplo, eu fiz um ritual de portadores do fogo com a Inês Aires, que também já foi convidada aqui no podcast, que está muito relacionado com a espiritualidade maia, portanto, com a ancestralidade maia, portanto, a América Latina e tudo isso, e que tem a ver com... Acendemos as copaleiras, pronto, que são aqueles objetos, bem, que já foi ao México, sabe que é uma copaleira, e que usamos o copal também para purificar um pouco o espaço e tudo isso, e fazemos uma ode ao elemento fogo, e lembro-me de eu ter feito isto e um amigo meu começou a gozar, a desenhar um bocadinho, tipo, sim, agora vocês vão lá, agora são lá do fogo, agora vem o pessoal do fogo. E eu fiquei a olhar para ele a pensar, sim, mas tu vais à igreja ao domingo, qual é a diferença, ou porque é que a tua espiritualidade é mais importante ou mais valiosa do que a minha, sabes? Então... percebes? Então isto leva-me à pergunta seguinte também, que é uma pergunta que nós também discutimos durante o Spiritual Summit, que é: o que é ser espiritual? Exatamente, o que é ser espiritual. E ser espiritual, e curiosamente há aquela frase que nós quase que fizemos o download, não é? Ao mesmo tempo, ser humano é a coisa mais espiritual que podes fazer. Deixa-me só contextualizar. Pronto, basicamente eu preparei a minha palestra e o Pedro sabia mais ou menos o tema, mas não tinha total noção de como é que ia acabar. Eu tinha um slide no final que era: não há nada mais espiritual do que aprendermos a ser bons humanos. E o Pedro ficou assim, no ensaio: o quê? Não podes dizer isto. O quê? Não, quer dizer, podes, mas é que o evento vai acabar com a mesma frase, porque eu também vou dizer a mesma frase. E foi assim mesmo, acabei com a frase: ser humano é a coisa mais espiritual que podes fazer. Mas falando desses rituais, sabes que existe na religião católica, existe noutras religiões, mas depois passamos para a espiritualidade e existe o perigo de fazer a mesma coisa, que é: tu tens que purificar o teu espaço, tu tens que limpar as tuas energias. E eu discordo completamente de qualquer coisa que seja forçada. Repara, eu tenho cristais, eu tenho incensos, gosto do cheiro do incenso, acho que me puxa para cima. Gosto também de ir a igrejas, curiosamente, também gosto de entrar nas igrejas e sentar-me lá e sentir o espaço. Acho que há qualquer magia, porque afinal de contas elas foram criadas com o intuito da conexão, portanto acho que quanto a isso, acho que há lá características do espaço que são comuns e que podem ser úteis, mas no final do dia todos estes rituais são aqueles rituais que a pessoa se identifica apenas, não é que eu depois tenha que forçar isso a outra pessoa. Portanto, acho que no que diz respeito a rituais e a ser espiritual, os rituais e a espiritualidade não têm nada a ver. Respondendo à tua pergunta sobre o que é ser espiritual, acho que podemos tirar daí todas as práticas, todas as filosofias religiosas e espirituais que as pessoas adotam, porque acho que isso não é necessário. Ser espiritual para mim é viver dentro para fora com a consciência que sou divino e, como consequência, ter sempre presente a ideia de que tudo acontece por uma razão. Eu não estou a fazer isto sozinho, estou em conjunto com o meu eu superior, com a minha alma divina que está aqui
em conjunto comigo a fazer este papel na Terra. E portanto ser espiritual é isso, é viver com essa consciência apenas. O resto são escolhas que cada um gosta, que uns gostam mais e outros gostam menos. Eu acho, eu já te contei de onde é que me surgiu também essa frase. Eu fui a um jantar de desconhecidos e o tema era espiritualidade. E a anfitriã deste jantar estava a contar o seu grande despertar espiritual com plantas no Peru e não sei o quê, a descrever a experiência toda, e depois várias pessoas começaram a falar. Então, às tantas, a conversa virou-se muito também para os psicadélicos e tudo isso. E havia um senhor que estava sentado neste jantar, já mais velho, um americano de 65 anos, e às tantas eu perguntei-lhe, então, o que é a espiritualidade para ti? Porquê é que escolheste vir a este jantar? Porque isto tem a ver com o clube, e então há vários temas por jantar, e pronto, o grupo de pessoas que queria falar sobre espiritualidade foi até ali. E estava-se muito a falar desta espiritualidade New Age, esta espiritualidade da meditação, dos reikis, tudo isto. Não estávamos a falar da espiritualidade enquanto religião, e de repente tínhamos um americano judeu sentado à mesa, e eu perguntei-lhe, então, o que é para ti a espiritualidade? E ele respondeu, eu estou só a tentar ser boa pessoa. E esta resposta dele, para mim, caiu-me tudo e disse, bem, é que isto, estamos todos aqui a falar dos retiros que já fizemos e das coisas todas, e de repente, pois é só isso, é só sermos boas pessoas. É isso mesmo. E olha, vou então entrar aqui noutra zona da conversa, que é, tu achas que a espiritualidade é uma coisa para pessoas privilegiadas? Ou seja, tu achas que, imagina, quem está a lutar para comer ou que não tem dinheiro e que precisa mesmo, quem vive assim em sofrimento ou a querer muito, precisa muito de bens materiais e de comer e das suas necessidades básicas, achas que tem tempo para pensar em ser espiritual? Pode não ter tempo, mas se calhar é muito mais espiritual do que nós aqui. Deixa-me explicar porquê. Quando nós viemos para a Terra, partindo do princípio que viemos com uma intenção de expandir uma essência, de aprender sobre algo, há pessoas que escolheram caminhos tortuosos, difíceis, vão evoluir muito, porque vão desenvolver uma capacidade de compaixão, de resiliência, de caridade, como eu não tenho possibilidade, porque eu não estou a viver nesse contexto. Podemos discutir se eu nas vidas passadas já desenvolvi isso ou não, ou se não é o meu tema, talvez. Podemos falar sobre isso. Agora, o que eu chamo espiritual é o comportamento de uma pessoa que faz algo pelas razões certas pelo outro, que dá genuinamente o seu amor e a sua caridade a quem tem um lado. E muitas vezes estas vidas que são mais desafiantes do ponto de vista monetário ou até mesmo social, são às vezes as vidas mais luminosas. Porque se nós olharmos ao mundo nesta perspectiva, toda esta questão de desigualdade social até desaparece. Porque são apenas papéis. Há quem tenha um papel de viver a abundância e de viver o excedente monetário, e isso não faz dessa pessoa melhor ou pior aos olhos do divino do que a outra pessoa que está a passar por uma experiência mais difícil. Sim, são escolhas. Mas quem está a passar por uma experiência dessas muitas vezes não consegue ver ou sequer ter tempo para pensar nisso. Por isso é que eu estava a perguntar. Exatamente, mas aí temos depois, sabes, vou-te contar aqui uma frase que me está a vir, que é a resposta ideal para isto. Eu uma vez estava a pensar nisto e estava a tomar banho, porque como todos nós, às vezes no banho é onde temos a nossa maior conexão aos guias. Eu estava a tomar banho e estava a pensar numa pessoa em específico que estava realmente a sofrer pela consequência daquilo que ela planta, porque a vida tem esta regra, que é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós escolhemos, aquilo que é a lei do retorno, vá lá. Portanto, toda a gente tem esse livre-arbítrio e essa escolha de o fazer. Podíamos discutir que há pessoas que partem em situações mais desfavorecidas. Mas naquele momento eu estava a pensar nisso e estava a pensar, fogo, mas está bem, mas esta pessoa tem este caminho difícil e tortuoso, porquê? Porque é que tem que haver esta regra tão rígida de que a pessoa plantou e colheu? E o meu guia, eu ouvi claramente, e há momentos que nós sabemos claramente que é a frase do guia, e ele disse assim, então, mas para isso estás aí tu. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei, exato, se as pessoas estão em caminhos difíceis, tortuosos, somos nós que temos a possibilidade de as salvar. Então quer dizer que estas pessoas que estão a passar por situações difíceis estão a possibilitar de ajudar, não é? Porque salvar ninguém... Sim, salvar, ajudar, claro, ajudar, exatamente. Eu digo salvar porque é tirar a pessoa daquela situação de emergência às vezes, né? Estava a falar aqui de discussões extremas. Mas repara, nós podemos e temos a oportunidade de desempenhar um papel de caridade para quem sofre. E eu não podia desenvolver a minha caridade sem a pessoa que sofre. Não estou a dizer que seja útil ou que seja necessário ver essas pessoas. Estou a dizer é que neste mecanismo podemos beneficiar disso mutuamente, eu por ajudar e a pessoa por me permitir eu desenvolver uma capacidade ainda maior.
Olha, isso é super interessante, porque isto leva também ao tema a espiritualidade e da abundância e do dinheiro e da relação com o dinheiro e tudo isso, porque eu, como te disse, andei num colégio católico, andei nos Salesianos, que foi fundado por Dom Bosco, que era um padre italiano que ajudava os meninos de rua, os meninos desfavorecidos de rua, tanto que estas escolas eram, no tempo em que o meu irmão lá andava, eram só rapazes, nem sequer havia raparigas. Depois havia outras escolas só para raparigas e havia muito portanto, esta é um bocado irónico, porque há um bocado a cultura do não, o vives com pouco, porque era para ajudar os pobres, não é? Era esse o conceito dos salesianos, mas depois são escolas caras, não é? Depois são escolas caras, depois na verdade os alunos daquela escola até são alunos bastante privilegiados. E depois também há aquela tendência a pensar que se tu és espiritual não podes custar dinheiro. O que é o dinheiro para ti? Enquanto um homem que está bastante ligado à espiritualidade. Certo. Para mim, a abundância acho que faz parte da espiritualidade. E aqui está também, para mim, algo que desvirtua a verdadeira espiritualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu podes ser a pessoa mais espiritual e ter 10 milhões de euros na tua conta e mesmo assim ser altamente luminosa. E até acho que há uma parte da pessoa que, à medida que começa a raiar cada vez mais a sua essência, que obrigatoriamente vai encontrar um melhor desafio de vida, melhor condições de vida e vai aumentar também a sua abundância. Não pense que por a pessoa ser abundante que está obrigatoriamente arredada a ser espiritual, nem o contrário. E eu acho que se nós tirarmos a abundância desta ideologia mais religiosa que havia antigamente, que o bom tem que ser pobre, porque é uma coisa que está intrínseca na nossa mente, no nosso subconsciente. Nós olhamos sempre para as pessoas que são ricas como sendo más. Mas na verdade, se nós prestarmos bem... É verdade, olha para as novelas. Sim, se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver que as pessoas que são mais abundantes até no mundo são as pessoas que são mais positivas na maior parte do tempo, e é isso que conta. Eu ser positivo, eu emitir energia positiva, seja lá por que razão for, é muito bom. Portanto, o que é que interessa se eu estou a ser... Sim, também, mas também pode ser uma pessoa positiva e não ter tanta abundância financeira. Também pode acontecer. Mas a pessoa que tem não se deve sentir culpada por isso, né? A pessoa tem. Há pessoas que até nasceram com isso ou que a conquistaram, por exemplo. Eu gosto de dizer que abundância também, definindo, é a capacidade que eu tenho de fazer aquilo que eu preciso fazer à hora que eu preciso fazer. E ter dinheiro suficiente para não ter... Como é que é? Abundância é... Diz lá outra vez, Pedro. A capacidade de fazer aquilo que eu quero fazer à hora que eu preciso fazer. Capacidade de poder fazer aquilo que eu quero fazer à hora que eu quero fazer. E não tanto ter muito dinheiro, porque aqui há uma grande diferença. Se nós falamos de abundância, falamos desta capacidade do ser poder expandir a sua missão de vida por aí. Aliás, também tens aqui outra questão interessante, que é tu tens muitas pessoas, aliás, tens muitos milionários que às tantas tipo enriquecem super rápido, ou que têm tudo, entre aspas, na vida e que sentem um vazio enorme. Certo. Isso é uma coisa que também acontece muito, não é? De repente sentem que não têm um sentido de propósito ou que o dinheiro não preenche. Isso também é uma coisa que acontece, não é? Sim, certo. Porque estão à procura da acumulação financeira e não da expansão de vida. Porque se eu tiver cada vez mais abundância, eu cada vez mais faço aquilo que eu quero fazer à hora que eu preciso fazer, cada vez mais, por exemplo, o Spiritual Summit atraiu 1000 pessoas para lá. Pá, se dá dinheiro, dá menos dinheiro. Aquilo claro que movimenta muito dinheiro, mas no final do dia não é no lucro, ninguém vive do lucro daquilo, né? Mas também não me interessa, porque é uma ação positiva. Mas eu, para fazer aquilo, tinha obviamente que ter uma empresa com capacidade para segurar todas as pessoas envolvidas e, portanto, a abundância é isto. Não interessa o dinheiro que eu ou a empresa tem na conta bancária, interessa-se a capacidade de nós desenvolvermos obras. E repara, até mesmo... Eu lembro-me que tu dizes isso, nós estivemos a almoçar no Spiritual Summit e tu dizes, pronto, estou super satisfeito, cheguei ao break-even, era tudo o que eu queria, pronto break-even está tudo feito, o evento está pago e é só isto que eu preciso. Isso é um comportamento abundante. Agora, se eu estiver a pensar em ser avarento, em acumular dinheiro, porque depois quero esse dinheiro para fazer não sei o quê, aqui é que está verdadeiramente o problema. Se nós vivemos a espiritualidade como eu a vivo, o universo vai trazendo, eu vou gastando, ele vai pondo, eu vou gastando. Ainda estava hoje a comentar que à medida que eu tinha um pouco mais de dinheiro em caixa, eu gastava mais numa coisa qualquer para que as pessoas tivessem uma melhor experiência no Spiritual Summit. E este é o pensamento. E se nós vivermos assim,
Ter ou não ter abundância ou ter ou não ter dinheiro passa a ser secundário, porque o universo apoia e suporta, e também não estamos a olhar para as pessoas que têm ou não têm, porque também cada um de nós está a fazer aquilo que tem que fazer. Eu gostava imenso que não houvesse pobreza, gostava imenso que toda a gente tivesse a capacidade de o fazer, mas compreendo que também são planos e jogos de vida que as próprias pessoas, as almas, né? Não as pessoas fisicamente aqui, também se predispuseram a fazer. Agora, nós estamos a falar sobre espiritualidade de uma forma bastante aberta. Tu conseguiste ter 1000 pessoas no teu evento, que é incrível. Há um bocadinho a ideia que a espiritualidade agora está a tornar-se mainstream. Sabes? A espiritualidade agora é cool, é mainstream, já podemos falar sobre isso. Tu achas que isso beneficia ou dilui a verdadeira essência das práticas espirituais? Eu acho que atrai de tudo. Ok? E eu que venho de uma altura onde eu lembro-me da minha avó dizer assim: "Oh Pedro, pá, por favor, não fales dessas coisas, esconde esses livros." É no ano 2000, quer dizer, não foi assim há tanto tempo, foi há quase 25 anos, mas eu lembro-me que eu querer falar nestes assuntos e pediam-me para calar. E tive até um momento onde havia amigos meus que achavam que eu estava louco. Mesmo assim, eles olhavam para mim desconfiados e eu tive que parar assumidamente de falar em certos temas com certas pessoas. E há muita gente que ainda faz isso, que ainda se esconde. Para eu estar aqui, Vera, contigo, neste programa, a falar de espiritualidade desta forma, para mim é uma conquista brutal. Portanto, o facto de se tornar mais mainstream e de me possibilitar a mim de vir partilhar a minha experiência na área da espiritualidade, que já vem desde lá não sei quando, é brutal. E claro que vai atrair pessoas que vêm pela moda, vai atrair pessoas que vêm pelas razões certas, mas no final do dia todas estão a abrir a sua consciência à espiritualidade. E acho que isso é positivo. Sim, eu também acho que isso é positivo. Porque fala-se muito também dos falsos gurus e dessas coisas. Exato. Eu gosto sempre de partir do princípio que há boas intenções, ou seja, ou pelo menos em algum momento houve boas intenções. E isso também me leva aqui a questionar-te, por exemplo, o que é que distingue um grupo espiritual saudável e um culto? Olha, vou adorar dizer esta frase por ter esta oportunidade, porque às vezes nós temos estas frases que adoramos e que nem sempre há a oportunidade de as dizer, que é: um verdadeiro mestre não é aquele que tem mais seguidores, é o que cria mais mestres. Quando tu vês um grupo espiritual que as pessoas estão a empoderar as outras pessoas e estão a aconselhar as pessoas a seguirem-se elas próprias e cada vez elas crescem mais, é o ideal. Porque qualquer grupo que seja centrado no seu líder, fujam. Porque aí é que está o perigo. Olha, obrigada por essa resposta, Pedro. Eu acho que isso é altamente esclarecedor mesmo. Porque há um bocadinho... E é muito fácil... Imagina... pessoas que estão em situações de vida mais sensíveis ou que ficam mais suscetíveis a entrar em determinados cultos, a que sinais é que devemos estar atentos? Eu acho que isso é muito importante, não é? Ou seja, o empoderamento de uma só pessoa em vez de é quando o seu do líder... empoderamento do grupo, ou seja, uns dos outros. Exatamente, quando o líder começa a falar muito no eu, e eu fiz, e eu consigo, quando centraliza muito a atenção na pessoa que é o seu mestre, aí temos logo alguma coisa para desconfiar. E depois se esse líder te faz sentir com medo e te faz levar a uma ação para que percas o medo, um exemplo, se não pagares aqui o dízimo, vou aqui fazer um exagero, não é? Mas toda a gente sabe este tipo de ideologia: se não pagares o dízimo não vais ter o teu céu lá em cima, pronto, ou tens que pagar isto para não sei o quê. Quando a pessoa é obrigada a fazer uma ação para ter acesso àquilo que está dentro dela, que é a sua luz divina, temos um problema. E isso não tem nada a ver com o facto das pessoas pagarem cursos ou formações, com muitos de nós, para que nós possamos estar a dedicar tempo a elas. É a nossa profissão. Também depois há a antítese disso, que é muita gente a dizer: o que recebes de Deus não se dá. Também não concordo com isso, porque acho que é uma profissão como outra qualquer, ser um orador espiritual ou ser um canalizador. Mas quais são os sinais que as pessoas devem estar mesmo atentos? São aqueles que eu vou para este grupo e saio de lá a sentir-me melhor, saio de lá a sentir-me mais poderosa, mais poderoso, saio de lá a sentir-me com consciência do que eu tenho que fazer da minha vida. Desentupido, no fundo, não Exato. é? Como um canalizador. Exatamente.
Lindo. Desculpa, mas é assim. Eu estava aqui a tentar encontrar a relação entre o orador espiritual e o canalizador. Mas é claro, estás lá dizendo, olha, desentopes as más energias todas. Mas repara, o orador espiritual também faz canalizações espirituais. Pois São outras. Pois é, cá está o canalizador espiritual. É espetacular. Oh, Pedro, não, claro, isso é incrível, gostei muito disto. Como é que tu vês, como é que tu respondes aos céticos que veem a espiritualidade e as tuas práticas? Porque tu tens aliás, vamos falar primeiro sobre algumas das tuas práticas, porque tu dedicas muito tempo ao estudo também destas outras práticas. Eu acho importante dizer isto. Por isso é que tu dizes, isto é uma profissão como outra qualquer, tu também estudaste para isso, porque acho que também há um bocadinho uma crítica de por exemplo, professores espirituais como tu ou como outras pessoas que recebem dinheiro para dar cursos e formações e tudo isso. E eu penso assim, espera aí, mas esta pessoa já dedicou mais de 15 anos da sua vida a estudar isto. Tal como outro tipo de terapeutas, certo, percebes? Terapeutas, psicólogos, seja o que for, que dedicam muito estudo a outro tipo de áreas. Então vamos falar sobre as áreas que tu estudaste antes de entrar aqui na parte dos céticos. Tu estudaste física quântica, certo? Sim, certo. Podes explicar aqui um bocadinho o que é a física quântica? Pronto, eu estudei física quântica com alguns autores e oradores que relacionam aquilo que são experiências e são factos da física quântica com a nossa espiritualidade. Isto porquê? Porque, ao que parece, aquilo que a percepção que nós temos da realidade é bem diferente daquilo que na verdade está a acontecer a nível da micropartícula. E a partir daí nós começamos já a perceber que a questão do multiverso, por exemplo, é real. Ou seja, a física quântica mostra-nos um multiverso. Então como é que esse multiverso pode... Espera, Pedro, vais ter que explicar. Faz-te conta que eu sou. Partes. Sim, assim, faz-te conta que eu sou uma criança, explica-me como se estivesse a contar uma história a uma criança. Então imagina, qualquer opção que tu tenhas feito na tua vida, né? Imagina que tu agora estás aqui e vais por uma rua e viras à direita. Um outro teu virou à esquerda também. E o que é que isso quer dizer? Ok, eu só estou a ver o eu que voltou à direita. Ok. Mas o eu que voltou à esquerda é uma versão de realidade que continua existente. Então imagina todas as versões possíveis que a tua vida tenha tido desde que nasceste e todas as que ainda podes vir a ter, elas continuam existentes. Tanto que Einstein disse frases que complementam isso, porque quando eles depois conseguiram perceber, através da análise do comportamento da micropartícula, que na verdade todos estes universos estão existentes, que foi revolucionário. Portanto, eles conseguiram ver isso. E então, como é que nós podemos usar isso a nosso favor? É simples. Olha, Vera, tu estás a tentar... Espera, mas é que a forma como estás a falar, Pedro, parece que estás a falar de uma crença, ou seja, eu acredito nisto, acredito que quando tu viras à esquerda que há um outro eu que vai... Não é mas em termos... é a mecânica do universo mesmo. Sim, mas em termos práticos, por exemplo, em termos de terapias, tu usas quântica? Não. Sim, eu uso hipnose quântica, que é uma modalidade que eu desenvolvi a partir desta lógica. Ok, mas a quântica é aquela quando se põe a minha naturopata faz? Não é nada disso. É okay. Só a pessoa fechar os olhos, eu induzo a pessoa a um estado de transe, que depois usa então a hipnose quântica para conectar a pessoa com uma versão da realidade que ela não conhece. Ok, então explica um bocadinho a mecânica da hipnose quântica. Então imagina, Vera, qualquer coisa que tu queiras atingir na tua vida, isso tem uma sensação e tem uma frequência vibracional. Tu neste momento és esta Vera, no teu estado quântico de organização celular és esta Vera. Mas a Vera que está neste momento a usufruir, vamos chamar de uma abundância 10 vezes maior, é outra Vera, tem outro estado quântico, elétrico, eletromagnético. Então como é que eu faço esta Vera conectar-se com aquela? É simples, mete-se para fechar os olhos, a pessoa imagina aquela realidade e através deste estado de transe ela sente-se a ser essa pessoa, imagina-se a ser essa pessoa e com isso é como se ela se conectasse com essa versão da realidade para aprender no seu estado vibracional ou quântico. E como é que eu me torno mais facilmente aquela pessoa? A partir desse momento, a pessoa tendo uma referência para onde tem que ir, já muda tudo. E depois, entrando em vigor a lei da atração e a lei do retorno, tudo começa a ser facilitado porque de repente tu estás a ir numa direção, porque deste essa direção. O que é a lei da atração, para quem nunca ouviu este termo? A lei da atração é simplesmente a lei que fala no universo de que a realidade que tu tens à tua frente é sempre o reflexo daquilo que tu estás a ser. Aquilo que tu estás a ser emite uma frequência, emite uma frequência vibracional e essa frequência vibracional tem um impacto direto
100% eficaz na realidade. Mas isso não é um bocadinho injusto dizer, Pedro? Por exemplo, eu penso, sei lá, estou a pensar em países que estão em guerra e pessoas que estão em situações super delicadas, quer dizer, dizeres isso é dizer, não, ok, a pessoa estava numa frequência vibracional mais baixa e por isso atraiu esse estado. Não é, ou seja, não é muito justo. E aí não posso dizer que seja ou não seja a realidade dessa pessoa por reflexo da sua vibração, mas acredito eu que uma pessoa que nasce nesse contexto, imediatamente afetada pelo ambiente circundante, emite uma frequência que é de acordo com aquela realidade. Eu não acredito que uma pessoa que viva neste momento na faixa de Gaza ou nesses sítios, que neste momento não tenha uma vibração super sofrida e super dolorosa, que ela está ali a brilhar luz no meio de um contexto de guerra, também não será possível. Agora, se vamos falar de injustiças ou injustiças desses papéis, porque acredito que cada um que nasceu na Terra escolheu o sítio para onde veio nascer e o papel que veio desempenhar na Terra, isso talvez seja outro tema, porque cada um tem esse poder, tem. Agora, se estamos a acionar esse poder, talvez não. Porque a partir do momento que eu comecei-me a perceber que era assim que funcionava, toda a minha vida acelerou num sentido muito mais positivo. Eu, se calhar há 3 anos atrás, imaginava-me num sítio destes, mas atirei-me para lá porque fui treinando a versão vibracional de mim que agora está nestes sítios. Ou o Spiritual Summit também foi outra criação assim desse género. E tu acreditas que qualquer pessoa tem esse poder? Todos temos esse poder. Não sabemos é que o estamos a usar. Aliás, a realidade nunca deixa de devolver quem tu és. E quem tu és pode ter vibrações subconscientes, pode ter vibrações várias que muitas vezes são desconhecidas para a própria pessoa. Bem, fomos aqui, isto foi muito intenso. Então explica-me, tu nas tuas terapias usas a hipnoterapia, para que é que tu podes usar a hipnoterapia? Bom, a hipnoterapia pode ser usada para muitas coisas. Eu sou formador de hipnoterapia, ensinei muitas pessoas, desde deixar de fumar, fobias, tudo aquilo que tu possas imaginar, a hipnoterapia pode ajudar. Depois existem várias vertentes. Eu gosto mais da vertente mais espiritual e gosto da vertente quântica, que são formas de hipnoterapia que entram mais nesta componente espiritual. Mas a hipnoterapia, na sua essência, pode ser usada por qualquer profissional de saúde ou por qualquer outra pessoa para benefício de mais variadas condições que possas imaginar. Eu fiz um workshop de hipnose que estava inserido num curso de neuroestratégia. Pronto, foi um processo criado pelo Pedro Vieira que veio baseado na PNL, com o coaching, pronto, várias coisas. Bem, e aquilo de facto é impressionante porque éramos 4 mulheres e a levantar um homem, estava sentado só com os dedos, então era assim, vocês fazem só assim e tínhamos que pôr os dedos por baixo do joelho e 2 assim por baixo das axilas e nós levantámos o homem, nós estávamos a fazer nós quase que atirávamos o homem ao ar, não, e aquilo foi super fora, porque nós assim não, nós não temos força, nós fisicamente não teríamos força para fazer isto. Olha, foi tão fora. Eu lembro-me de ficar mesmo impressionada com isso. E tem a ver com isso, não é? Com o poder da mente, com aquilo que nós acreditamos e emitimos, não é? Sim. Eu aí fiquei mesmo super impressionada. Olha, e tu fazes uma prática que é EFT, tapping. Tapping, sim. O que é isto? O que é o EFT? O tapping é chamado acupuntura sem agulhas. Portanto, é uma técnica onde tu tocas nos pontos que têm a ver com os meridianos da medicina tradicional chinesa e ao tocares nesses pontos podes aliviar o stress em relação às mais variadas coisas, inclusive está reportado cientificamente em vários estudos que te ajuda na ansiedade, que te ajuda em dores físicas, que te ajuda uma quantidade de coisas brutal. Portanto, basicamente é acupuntura que autoacupuntura que podes fazer a ti próprio. Com os dedos, sim. Com os dedos. Dás uns toques nos pontos específicos, claro que depois tem um protocolo, tem toda uma ciência atrás, mas o EFT tapping é isso, é uma técnica brutal e que, olha, há um projeto muito giro numa escola do Ruanda, eu recomendava a toda a gente se quisesse ir ver, porque houve lá um evento de crime onde alguém disparou sobre uma escola e mataram uma quantidade de crianças, uma coisa horrível. E há um projeto de colaboração desta escola do Tapping for Foundation, qualquer coisa, não me estou a lembrar agora do nome, onde eles recuperaram emocionalmente estas crianças através deste tapping, em ligação com uma criança nos Estados Unidos que tinha perdido a sua irmã também num shooting nos Estados Unidos, que é uma coisa também que não dá para perceber como é que acontece tantas vezes.
Mas como assim? Conseguiram fizeram uma simbiose, ou seja, primeiro recuperaram esta escola africana no Ruanda, fizeram este trabalho super intensivo, terapeutas foram lá e recuperaram e fizeram todo esse trabalho que foi brutal, e depois fizeram por videochamada para este rapaz que tinha perdido a irmã num shooting nos Estados Unidos, e ele estava muito fechado. E foi graças a essa colaboração que depois, aquilo é muito giro, é de chorar baba e rainho, como se diz, mas é muito lindo, e aí pode-se ver o alcance e o poder do tapping mesmo em traumas profundos. E o tapping ou a hipnose funcionam em pessoas céticas? Sim. Eu sou super cética e agora, vai lá, vais lá a hipnose. Sim, o cético... Porque há um bocadinho aquela tendência a achar, não, a hipnose tens de ser muito suscetível para deixares ir. Não, há sempre a necessidade da colaboração da pessoa, ponto. Por isso é que a hipnose e o EFT são terapias alternativas, porque não é como um amigo meu costuma dizer, se tu tomares um Xanax e não acreditares neles, ficas a dormir à mesma, não é? A hipnose tem sempre uma parte que eu posso defender o efeito da hipnose e eu posso defender o efeito do tapping, portanto também não interessa estar a provar às pessoas que funcionam, porque nós precisamos da colaboração da pessoa, é voluntário. Aliás, a hipnose só acontece na própria pessoa, assim como o tapping acontece na própria pessoa. Mas isso é como tudo. Olha, estou-me a lembrar há uns anos, uma amiga minha, sabes, umas clínicas para deixar de fumar, que punham umas agulhas nas orelhas. Sim. Ou seja, tu chegas, vês um vídeo durante 2 horas e depois pões umas agulhas e vais-te embora e deixas de fumar. E eu lembro-me que ela foi na altura com a namorada, iam as duas para deixar de fumar, e ela deixou, mas a namorada não. Mas ela ia mesmo tipo, não, eu vou deixar de fumar neste dia. Tipo, fumou 2 maços antes de ir, chegou e disse, deixou de fumar. E hoje em dia fuma assim socialmente, mas, ou seja, perdeu mesmo o vício. A namorada, passado 2 dias, estava a fumar. Ou seja, o que também prova que, e isto supostamente também, uma técnica hipercientífica do não sei o quê, dos pontos de pressão, não sei das quantas, que de facto, aquilo em que tu tens que fazer grande parte do trabalho, não é? O trabalho também está em nós. Tem que colaborar, a pessoa tem que se disponibilizar e abrir-se à intervenção do terapeuta, seja ele de hipnose ou EFT ou tapping, seja lá o que for. E como é que tu respondes aos céticos que veem tudo isto com pseudociências? Eu não costumo responder, se queres dizer. Simplesmente não respondo. Mas quando fazem uma pergunta educada, eu gosto de responder porque há fundamentação, aliás, até científica, e cada vez vão ver mais. Eu não acredito na espiritualidade como algo tão, vá lá, que não faça parte da matriz eletromagnética ou elétrica. Eu acredito que até os espíritos estão do lado de lá, como os nossos guias, têm uma carga que nós apenas não temos máquinas para o medir. Eventualmente vai chegar ao ponto onde se consegue medir os mestres ascensos, os anjos, os guias, tudo isso. Eu acredito nisso, porque cá está tudo o que eu estudei de física quântica e toda esta componente do funcionamento da realidade. Eu percebi que existe aqui uma geometria, que existe uma organização que faz com que tudo isto funcione. Há até um estudo muito interessante que fala da sequência Fibonacci estar presente desde o ananás, no caracol, na galáxia, ou seja, tens sempre a mesma fórmula presente em todas as coisas de natureza. E dizes, então, mas quem é que está a fazer com que isto tudo seja sempre envolvido na mesma fórmula? Portanto, eu acredito também que tudo o que seja EFT, tapping, ou seja, eu acreditar no meu guia espiritual, seja eu acreditar que sou um ser divino, ou ir a uma vida passada, porque também faço isso muito, tudo isto é muito na base de quem acredita, claro. Porque quem não acredita acaba por criar uma percepção completamente diferente. Portanto, vale a pena estar a discutir com alguém que diz que isso é tudo falso? Não vale a pena. Porque quem diz que é falso é porque quer ver falso e vai ver falso. E vai provar que é falso. E vai lutar para isso. Eu não quero lutar contra ninguém. Eu só quero abrir-me e quem quiser escutar, eu partilho. Quem não quiser escutar, está tudo bem. Exato. Portanto, é assim, se tiveram a ver isto até aqui, é porque de alguma forma quiseram escutar, estamos mesmo quase aqui a chegar ao fim. Mas, Pedro, queria antes disso perguntar-te, como nós dissemos no início, que o ser espiritual tem muito a ver com sermos bons humanos. Como é que nos podemos tornar melhores humanos? Olha, em todas as pequenas ações da vida, nós temos a hipótese de aumentar qualquer capacidade em nós. Seja porque eu tenho uma pessoa à minha frente e eu posso ser mais paciente com ela. Eu tenho uma pessoa à minha frente e eu posso ser mais tolerante. Eu tenho uma pessoa à minha frente que eu posso ser mais honesto e dizer-lhe a verdade que eu não quero dizer e ela não quer ouvir, mas que é importante para ela ouvi-la. Eu posso aproveitar para ser corajoso numa certa ocasião que eu estou com medo. Eu posso aproveitar para tudo e mais alguma coisa para desenvolver e aumentar esta capacidade de me reconhecer
como o ser divino que já tem essas capacidades todas e que simplesmente nesta experiência humana esqueceu-se um pouco de quem é e da sua luz interna. Portanto, esse resume tudo. Mais ou menos, porque acho que os bebés quando nascem vêm com essa predisposição. Ou Claro, seja, vêm como bons humanos. Quando o bebê nasce, vem como um bom humano, não é? Vem com essa essência de bondade, honestidade, naturalmente presente. Naturalmente neles, presente. Portanto, é um bocadinho só relembrarmos daquilo Exato. que realmente somos, não é? Pelo menos é assim que eu vejo. Concordo. Pedro, espetacular, super obrigada. Obrigado. Vou-te só perguntar então qual é a tua ecológica de vida? A minha ecológica de vida é aproveita todos os momentos para seres melhor do que foste há 5 minutos atrás. Obrigada, eu aproveitei este momento assim de uma forma espetacular, estou super Obrigado. contente e olha Pedro, este foi o último episódio desta Namastê. temporada do Podcast Ecológica e acho que acabámos assim em grande, vamos deixar muitas pessoas assim a refletir sobre tudo o que falámos aqui, por isso obrigada por isso. E é isto, chegámos assim ao fim desta temporada do Podcast Ecológica com reflexões profundas sobre a espiritualidade. Eu quero agradecer a todos os que me acompanharam nesta jornada de conversas inspiradoras aqui na SIC Mulher. E isto não é um adeus, é um até já. Obrigada.